Sejam muito bem-vindos ao podcast She Leads, onde ela lidera. E hoje é uma honra que recebemos no nosso podcast uma mulher de referência no ensino superior em Portugal. Hélia Gonçalves é reitora da Universidade Europeia, grupo que integra também instituições como o IPAM e o IAD. Com mais de 2 décadas dedicadas ao ensino superior, à investigação e à formação de novas gerações de líderes, tem tido um papel marcante na forma como pensamos a educação, o marketing e o desenvolvimento académico em Portugal. Para mim, tem um significado ainda mais especial porque eu conheci a professora Hélia há muitos anos, quando ainda era docente no ISCTE e frequentava o meu restaurante. E algo que eu nunca esqueci foi a forma como sempre falou comigo, de igual para igual. E talvez seja isso que define uma verdadeira líder. Olá, Vera. Olá! E muito obrigada por este convite. Também é um prazer para mim estar aqui e obrigada por esta introdução tão simpática relativamente à minha pessoa. Pois não sei se isso representa uma verdadeira líder, mas eu acho que uma líder tem que ser humana, tem que ser empática e tem que sentir que é um dos seus e, portanto, estarmos ao mesmo nível e não nos colocarmos ou não nos sentirmos ou não nos percepcionarmos como estando um nível acima, acho que é fundamental para conseguirmos agregar vontades, agregar motivações e levar as pessoas no caminho daquilo que é também a nossa estratégia e o nosso projeto. Sim, para mim é essencial e foi sempre algo que eu olhei para a professora como uma referência, era a forma como tratava todas as pessoas, seja um colega seu, os colaboradores que a serviram, e isso faz uma grande diferença, porque mostra muito de nós como seres humanos. Para além de liderarmos as pessoas, é importante termos respeito por todos os profissionais, por Isso é fundamental. a valorização humana. Claro que sim, claro que sim. Compro completamente essa tese. Acho que sempre o fiz e faço de uma forma natural. A verdade é que as coisas me foram acontecendo, eu digo muitas vezes, por acasos felizes da vida. Considero uma pessoa, de facto, com muita sorte. É verdade que também digo sempre a seguir que a sorte dá muito trabalho, mas não deixo de considerar que sou uma pessoa de sorte, que conseguiu, se calhar, estar no momento certo, na hora certa, no local certo, e é que as coisas foram acontecendo. E foram acontecendo de uma forma provavelmente surpreendente para aquilo que seriam as expectativas na fase inicial da minha vida, em que eu nasço numa família alentejana, no meio de uma terra, de uma vila pequena, sim, onde quase ninguém saía de lá, onde quase ninguém ia para a universidade, nem tinha uma formação de nível superior, e portanto essa simplicidade dos primeiros tempos da minha vida acho que me condicionaram e me caracterizaram muito enquanto pessoa, e trago com todo o orgulho essas referências para aquilo que é a minha vida de hoje, no presente. Eu quero pegar nessa fase da sua vida, porque hoje é uma mulher de referência no ensino em Portugal, mas veio lá do Alentejo, com origens humildes. Quem era essa menina? Era uma menina muito curiosa. Eu acho que desde os primeiros passos fui sempre uma menina com muita vontade de aprender. Eu acho que também trago isso para o presente. Eu continuo frenética por aprendizagem. Eu acho que aprendo sempre com qualquer pessoa, em qualquer contexto, qualquer situação, boa ou má, é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento. Fui uma menina muito boa aluna, que acho que também ajudou a que se pudesse começar a ter algumas expectativas de que se calhar eu podia ir um bocado mais além. Mas era uma menina numa pequena vila alentejana, como dizia há pouco, onde provavelmente a melhor expectativa que a minha família podia ter para mim era que eu pudesse encontrar um emprego para o resto da vida, estável, que muito provavelmente seria em Grândola, onde nasci e cresci até aos meus 18 anos. E de facto, Vera, a verdade é que eu, quando entrei para a universidade, ainda tinha 17 anos, estava quase a fazer os 18, o meu mundo era aquele, não é? E, portanto, para mim não havia outro futuro que não eu fazer a minha licenciatura em Lisboa, porque não a poderia fazer em Grândola, mas certamente a seguir eu iria retornar à terra. Mas é muito engraçado também ver que, se calhar, as asas que nós temos só precisam ser libertadas em determinado momento. Eu lembro-me perfeitamente de, nos primeiros 6 meses de vida em Lisboa, eu ter percebido que eu não ia voltar para Grândola, que Grândola era a minha terra, eu adorava, ainda hoje gosto muito de regressar, mas que era demasiado pequeno para aquilo que eu queria fazer. De facto, eu tinha sonhos grandes. Acho que comecei a sonhar cedo
E acho que sonhar é, se calhar, um dos fatores fundamentais para nós conseguirmos ir mais além. Acreditarmos, sobretudo, que é possível transformar sonhos em realidades. E com muito trabalho isso é possível, de facto. Que bom, sonhar grande. E temos de ser nós a acreditar que esses sonhos são possíveis de realizar, porque às vezes somos os nossos principais limitadores. Quando queremos algo pequeno, é esse pequeno que vamos ter. Quando, pelo contrário, a Sim, pessoa quer mais. sim, sem dúvida. Embora, Vera, eu aí se calhar sou um bocadinho um outlier nesse registro que é muito português, do ter medo de sonhar, do ter medo de dizer que está bem. Eu até, como alentejana, novamente, eu brinco muitas vezes dizendo que eu cresci num meio onde ninguém dizia que estava bem. Nós, quando perguntamos a uma pessoa no Alentejo como é que vai, a resposta é vamos indo, vamos indo. E o vamos indo é aquela coisa que para mim revela uma inércia enorme, mas revela sobretudo a timidez, a vergonha de se dizer que estou bem, vou bem. Parece que vivemos num meio onde parece mal estar bem. E eu acho que estar bem é, se calhar, a principal missão da nossa vida, não é? Nós temos que lutar, trabalhar, desenvolver-nos enquanto pessoas, enquanto profissionais, para estarmos bem. E eu sempre acreditei, e aí confesso, tenho uma característica que eu às vezes digo que é uma das primeiras, das minhas principais qualidades, mas se calhar também em alguns casos das minhas principais fragilidades, que é um otimismo enorme, Vera. Eu acredito sempre que tudo vai correr bem. Acredito sempre que, mesmo que esteja a correr mal, faz parte do caminho, mas vamos inverter e no fim vai ficar bem. A verdade é que, se calhar, a vida me tem dado provas de que pensar desta forma acaba por proporcionar, se calhar, mais resultados positivos do que negativos. Um, e portanto, esta visão muito otimista, muito positiva da vida, eu acho que também me ajudou realmente a acreditar muito nestes sonhos e a acreditar muito que os sonhos realmente podem ser realidades bem vividas. Eu sou exatamente igual. Eu gosto de pensar sempre no lado positivo de cada situação. E mesmo quando a partida parece algo muito mau que nos acontece, não, isto é para nós, isto vai servir para algo muito grandioso. Vamos ter de desenvolver novas competências, vamos ter de aprender coisas novas, mas vai ser bom. E realmente a vida faz-nos bem, a vida é boa. Sem dúvida, claro que sim. E depende muito de nós que seja melhor. Então, e agora, para o meio universitário, hoje em dia, é a reitora da Universidade Europeia, que tem tido um crescimento também muito grande nestes últimos anos. Quais sente que são os maiores desafios de liderança, sobretudo porque é mulher? Sente, e tendo duas perguntas numa, sente alguma diferenciação por ser mulher e estando neste cargo? Eu na pele não posso dizer que tenha sentido, mas não posso realmente deixar de valorizar o facto de ser evidente para qualquer pessoa que esteja a assistir esta nossa conversa que é ainda muito mais difícil a uma mulher atingir um cargo de topo em liderança, seja a que nível for no nosso país, do que se for um homem. E talvez isso também me leve a poder partilhar aqui uma situação que eu vivi que de alguma forma demonstra que todas nós somos condicionadas por essa realidade que conhecemos, que procuramos combater, mas que não deixamos de conhecer. Eu fui professora, como disse no início, e bem, professora durante 20 anos no ISCTE. Aliás, eu continuo a dizer que sou professora, estou reitora, mas sou professora, e acho que isso também me ajudou muito nesta aventura que é da liderança da europeia, porque eu nunca esqueço também aquilo que sou verdadeiramente e não deixo de estar numa universidade e, portanto, tenho que sentir, pensar aquilo que são as dores, os anseios, as expectativas também da academia. Mas ia-lhe contar uma história que eu acho que é muito engraçada relativamente a este tema da liderança. Eu estava muito feliz no ISCTE, como sempre fui, até que há um dia em que eu recebo um telefonema em que, resumidamente, me colocam a possibilidade de eu entrar num processo para seleção de um reitor para uma instituição com pendor internacional. Não me disseram logo o nome, mas eu percebi imediatamente do que é que estávamos a falar. E do outro lado estava uma mulher que me faz um enquadramento e que me diz que o meu percurso levaria a que tivessem pensado que eu poderia fazer bem esse papel. E a minha primeira reação, Vera, foi: tenho a certeza que está a ligar para a pessoa certa, porque eu não sou homem, não tenho uma barriga proeminente, não sou careca, não tenho bigode, não tenho mais de 65 anos. E isto parece uma brincadeira, mas na verdade representa bem aquilo que é a visão que nós temos sobre a liderança numa instituição de ensino superior.
a liderança numa instituição de ensino superior. É verdade que tem vindo a mudar relativamente, mas ainda há pouco tempo eu até partilhei um estudo recente que revela aquilo que nós já sabemos. Temos cada vez mais mulheres a entrar no ensino superior, mais mulheres a serem bem-sucedidas a finalizar as suas licenciaturas, mestrados e doutoramentos, mas depois, quando vemos a progressão em termos de carreira académica, menos de 1/3 das líderes académicas, dos reitores, são mulheres. Portanto, é mais um setor onde fica muito plasmado, muito evidenciado, que é mais difícil a uma mulher conseguir progredir. Isto acontece por muitos motivos, Vera. Acontece, eu acho que por vezes também pelo próprio bloqueio da mulher no que diz respeito à sua possibilidade, não é à sua capacidade, à sua possibilidade efetiva de evoluir, porque eu acho que nós ainda socialmente estamos muito mais preparadas para ajudar os nossos homens a evoluir, a desenvolver uma carreira académica ou profissional que seja diferenciadora, e culturalmente e socialmente estamos mais habituadas a ficar na retaguarda. Felizmente essas coisas têm vindo a ser minimizadas e temos um longo caminho a percorrer, é verdade, há ainda um longo caminho a percorrer, e eu penso que ainda há pouco tempo comemorámos o Dia Internacional da Mulher e eu continuo a dizer que enquanto houver algum diferencial, algum gap em termos salariais, seja em que função for, faz sentido continuar a discutir o papel da mulher na sociedade e, portanto, faz sentido um Dia Internacional da Mulher. Enquanto houver, de facto, maior dificuldade a uma mulher para ocupar um determinado cargo, faz sentido continuar a existir um Dia da Mulher. Enquanto houver violência doméstica, fundamentalmente em que as vítimas são mulheres, faz sentido haver um Dia Internacional da Mulher e, portanto, há muito, muito a fazer. Respondendo objetivamente à sua pergunta, Vera, depois deste processo, em que em determinado momento me oferecem a possibilidade de eu entrar nesta imensa e enorme aventura que é liderar a Universidade Europeia, eu confesso que não tenho sentido ao longo destes 5 anos, já lá vão 5 anos, algum tipo de preconceito ou alguma dificuldade adicional pelo facto de ser mulher. Aliás, eu às vezes acho que até é uma vantagem, porque eu acho que nós mulheres somos muito mais sensitivas, somos muito mais empáticas, somos mais sensíveis, a verdade é essa. Acho que temos aqui um jogo de cintura que nos permite adaptar muito melhor à comunicação, que tem que ser muito diferenciada, porque nós sabemos que objetivos iguais têm que ser expressos de formas diferentes em função do nosso interlocutor. E também tive a felicidade de entrar nesta aventura numa universidade europeia, que pertence a um grupo ibérico, onde neste momento temos 4 universidades em Espanha, em que 3 são lideradas por mulheres, são 3 reitoras e um reitor, e em Portugal temos a Universidade Europeia, também liderada por mim. Portanto, se alguma coisa existe, eu às vezes brinco, temos de trabalhar nesta paridade de cotas para podermos ter mais algum reitor no grupo. Mas, de facto, é uma instituição que trabalha muito neste tema da inclusão, da igualdade de oportunidades. Temos um documento que nos obriga, tanto quanto possível, a seguir de forma muito próxima os temas da paridade de género. E isso deixa-me muito confortável, mas francamente não posso dizer que tenha sentido. Acho que é um desafio, porque todos nós sabemos que as mulheres são de facto multitask. Outro dos temas fundamentais a discutir é que de facto as mulheres desempenham muito mais horas adicionais ao seu trabalho de tarefas domésticas em regime pro bono, mas eu acho que isso também, se não nos destrói, torna-nos de facto mais fortes e muito mais capacitadas para fazer face a desafios que às vezes parecem intransponíveis, mas que nós, no feminino, conseguimos contornar de forma muito positiva. Quando queremos mesmo, Sim. vamos lá e fazemos. Por falar nesses desafios, alguma vez a professora sente que perdeu algo na sua vida por ter tomado a decisão de aceitar este cargo, nomeadamente a nível pessoal? Não, pelo contrário, eu muitas vezes digo que ganhei muito. Ganhei porque esta aventura apareceu numa fase provavelmente ideal da minha vida, uma fase em que eu podia estar aberta a abraçar um novo desafio, porque foi altamente surpreendente. Eu senti em determinado momento, quando me fizeram a proposta, que tinha que decidir, optar entre um local, um sítio, uma casa, que para mim era o Isqueté, onde eu era profundamente feliz, e uma aventura que eu não conhecia, nem sabia como é que ia terminar. Mas passaram 5 anos e, de facto, posso dizer que ainda não houve um único minuto em que eu me tivesse arrependido de ter dito que sim. Eu tenho uma filha que fez recentemente 23 anos,
para quem eu acho também tem sido um bom exemplo de resiliência e de diferenciação. Eu espero mesmo que a minha filha possa olhar para mim e que um dia diga que foi capaz de fazer muita coisa, porque realmente também vi uma mãe em casa que nunca desistiu dos seus sonhos, que nunca desistiu de ir mais além, apenas por ser mulher ou porque é mãe. Eu penso que muito provavelmente, às vezes, dividindo-me em várias partes de mim, sempre consegui dar um acompanhamento grande à minha filha, sempre consegui apostar muito também na minha vida pessoal, sem descurar a vida profissional. Se isto é fácil, Vera, não, não é fácil. Não é fácil e há momentos em que nós pensamos, será que o caminho é mesmo por aqui? Mas para uma pessoa como eu, que gosta tanto de desafios, que se entrega tanto à sua atividade profissional, porque sou de facto profundamente apaixonada por aquilo que faço, também acho que seria uma enorme frustração e por essa via, se calhar um mau exemplo para aqueles que estão mais à minha volta, eu desistir de mim. Porque seria desistir de mim. Claro, e acaba por inspirá-los também através do seu exemplo, daquilo que Sim, eu já estou numa faz. família muito matriarcal. Eu, infelizmente, já não tenho pai, mas tenho uma mãe que é uma mulher cheia de força. Tenho uma irmã, tenho 3 sobrinhas, portanto há aqui uma latitude grande de mulheres que são uma inspiração para mim e que eu também procuro, se calhar, ter um papel inspirador na sua vida e na sua capacidade de se diferenciarem nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Eu queria que partilhasse aqui com a nossa audiência, porque eu sei que há muitas mulheres que têm, sentem desafios entre conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Ainda é o tema, arranjar um equilíbrio, uma harmonia, porque muitas vezes não é fácil. E eu falo por mim, no meu caso pessoal, muitas vezes, por mais que eu queira, eu estou em casa e estou a pensar no trabalho. É difícil desligar. Não, não dá para carregar aqui num botão, desliga, porque o nosso cérebro continua a funcionar. O que é que a professora diria como estratégia para estas mulheres conseguirem ultrapassar este desafio? Eu acho que não há uma receita universal e acho que cada uma de nós tem que criar a sua própria receita. Sim. Eu, ao longo destes anos, tenho procurado ser muito disciplinada, o mais possível disciplinada e conseguir o mais possível distinguir entre vida pessoal e vida profissional. Eu devo dizer, Vera, uma coisa que provavelmente é surpreendente para quem nos estiver a ouvir, que é, eu tenho nestes últimos 5 anos, enquanto reitora de uma instituição que tem uns 14 mil estudantes, mais de 1000 professores, desafios enormes, tenho hoje uma vida mais regrada do que tinha quando era só professora. Porque, de facto, a vida de um professor é uma vida muito dura. A vida de um professor passa por dar aulas, por fazer a diferença e fazer magia dentro de sala de aula, por marcar vidas, mas isso passa por muito trabalho nos bastidores que muitas vezes não é visível, a correção de trabalhos, a correção de exames, o apoio e o esclarecimento de dúvidas. Depois no ensino superior temos que fazer gestão académica, temos que fazer investigação, ou seja, pede-se hoje a um professor que numa lógica quase 360 graus seja excepcional em quase tudo. E isso exigiu de mim, durante muitos anos, realmente um nível de envolvimento muito, muito grande. Flexibilidade no que diz respeito aos horários letivos propriamente ditos, mas depois muitas horas noturnas de trabalho, de leituras, muitas madrugadas consumidas a trabalhar desta forma, porque também eu entro na carreira académica com a minha filha acabada de nascer. Eu termino o meu mestrado, e eu conto esta história muitas vezes e dizia muito isto aos meus estudantes de mestrado. Não há impossíveis, porque eu acabei a minha tese de mestrado, tinha a Rita 1 mês, e eu fiz as últimas correções à minha tese de mestrado a escrever já com muita velocidade no computador e com este pé esquerdo a abanar o carrinho dela para ela se manter calma e tranquila, porque eu estava sozinha com ela em casa a usufruir de uma licença de maternidade que me permitiu acabar a tese de mestrado. E logo a seguir inscrevi-me no meu doutoramento e, portanto, os 4 anos de vida, os primeiros 4 anos de vida da minha filha Rita, eu costumo dizer que foram passados a criar a filha e a criar um doutoramento. Eu termino o doutoramento em ela 4 anos e qualquer coisa. E tive momentos sofridos, tive momentos, há um que me marcou muito, que foi um dia, um sábado, em que eu tinha um report para entregar, mas não queria que ela me visse a trabalhar e, portanto, levantei-me às 6 da manhã para tentar acabar antes dela acordar, mas ela acordou mais cedo do que era previsível e entrou na sala e com um ar muito triste disse-me, fez-me esta afirmação: mamã, tu estás sempre a trabalhar. E passaram-se, Vera,
20 anos sobre isto e eu ainda hoje fico com a voz um bocadinho aqui a tremer quando falo sobre isto, porque realmente foi um momento que me marcou imenso e é um momento que determina muito aquilo que nós somos, não é? Que é uma vida de esforço em que nos procuramos dividir entre N tarefas e em que em determinados momentos sentimos que não estamos a ser competentes nem numa nem noutra. Voltando à europeia, a europeia permitiu uma coisa que eu acho que foi incrível, que é grande disciplina, grande foco e um nível de produtividade que eu acho que hoje é muito grande e que me permite ter uma vida realmente, se calhar, mais leve do que aquela que eu tinha enquanto professora. Eu hoje cumpro horários, que foi uma coisa que eu durante 20 anos não fiz. Às 9 horas, impertrivelmente, estou na universidade. Tenho coisas fora, como hoje aqui consigo, tenho o maior gosto, mas às 6, 6 e meia, 7 horas, com honrosas exceções, eu estou liberta das minhas atividades. E, portanto, a partir dessa hora, eu estou liberta para viver a minha outra vida, não é? E procuro, de facto, ter a capacidade de desligar, mesmo que vá vendo uns e-mails, mesmo que receba uns WhatsApps, isso não me impede, de facto, de usufruir o momento. Que foi algo que durante, de facto, 20 anos, enquanto docente, foi muito difícil de gerir. Portanto, receitas não considero que existam. Acho que é muito importante definir limites também. Limites para nós, limites para os outros. Acho que limitar essas fronteiras é importante também naquilo que é a interação dos outros para connosco, o respeito. E a partir daí é a capacidade de irmos ganhando o nosso próprio espaço, que é uma luta diária, mas que inevitavelmente, se estivermos orientadas para isso, vai acontecer. A professora disse algo muito importante, algo muito simples, mas muito valioso: definir limites. E hoje em dia há muitas pessoas que ainda não sabem definir limites. Sim. E deixam os outros passar uma barreira porque elas próprias não a estabeleceram. Sim, sem dúvida. Até porque nós pertencemos a uma geração que eu acho que felizmente a nova geração, esta geração Z, é muito diferente e estabelecem esses limites de uma forma muito mais rigorosa. Nós, e eu que sou mais velha do que a Vera, cresci profissionalmente com as mensagens permanentes de que não há limites para a dedicação. Eu tive em consultoria há alguns anos, Vera. O que ficava bem era ninguém sair às 6h30, 6 horas, 6h30, 7 horas do escritório. As pessoas ficavam a olhar para quem saía a essa hora do escritório. Eu tive um líder, um chefe, para mim, porque eu acho que é diferente ser chefe de ser líder, que, como apanhava muito trânsito para casa, achava perfeitamente normal, por volta das 8, dizer para irmos comer lá abaixo um prego e depois vinhamos para gerir o projeto, para ver a apresentação, porque para ele o que fazia sentido era sair às 10, 11, meia-noite. E eu, com 20 e poucos anos, por muito que às vezes me custasse, achava que aquilo era a normalidade. Ora, aquilo não é a normalidade. Portanto, eu acho fantástico que os jovens de hoje que entram no mercado de trabalho ensinem as empresas a saber gerir melhor as suas pessoas, porque eu acho que de facto não é preciso, não é por estarmos no escritório 9, 10, 12, 14, 16 horas que somos mais produtivos e que representamos melhor a ideia de eficiência e eficácia. Pelo contrário. Eu concordo plenamente. Eu, há muitos anos atrás, trabalhei numa empresa na República da Cerveja. Eu trabalhava nos escritórios. Eu entrava às 9, saía às 17h30. E depois tinha uma superior a mim que saía sempre muito mais tarde. E muitas vezes me diziam: mas tu sais sempre primeiro do que a tua superior. E eu justificava: enquanto eu estou aqui, eu estou a dar o máximo. Eu não faço pausas para ir fumar cigarros, eu estou aqui a trabalhar, cumpro a minha hora de almoço e estou aqui a dar tudo. Saio e desligo, não vou estar aqui a marcar ponto, porque muitas vezes as pessoas estão a perder tempo, estão a queimar horário e não estão a ser produtivas. Eu prefiro dar tudo enquanto estou aqui. 17h30 saio e vou à minha vida. Eu digo muitas vezes que acho que o segredo é ter equipas envolvidas, ter equipas alinhadas, ter equipas tão motivadas quanto nós. Porque se tivermos uma boa equipa, não é preciso concentrar numa única pessoa a responsabilidade por tudo aquilo que está a acontecer. A Vera há pouco falava-me do projeto da Europeia. Eu acho que um dos fatores críticos de sucesso deste projeto é, de facto, trabalhar com equipas altamente motivadas, muito profissionais, muito dedicadas e que acreditam muito no projeto da Universidade Europeia. Nós, Vera, nestes 5 anos em que eu estou na Europeia, e digo nestes 5 anos em que estou na Europeia porque não posso falar pelos anos anteriores, mas a verdade é que nós mais do que duplicámos o número de estudantes, mais do que duplicámos o número de professores, triplicámos o número de centros de investigação, conseguimos uma avaliação institucional máxima, sem condições,
estamos numa aliança de universidades europeias. Ou seja, eu digo muitas vezes, Vera, é genuíno, nem nos meus melhores sonhos, lá está outra vez a falar de sonhos, eu seria capaz de antecipar que era possível fazer isto tudo. Se eu tive algum papel nisto que tem acontecido, claro que sim, não vou ser falsamente modesta e dizer que não tive papel nenhum. Mas o meu papel é muito de fazer as pessoas acreditar que de facto é possível. E isto eu tenho várias provas de que, passando esta mensagem de somos capazes, esta mensagem de não há impossíveis, porque eu acredito muito que não há impossíveis, que é possível transformar as pessoas. Eu falo muito em fazer magia. Eu acho que na Europeia temos conseguido fazer magia. E a magia tem evidência física, não é? Nós vemos os resultados daquilo que estamos a fazer e conseguimos de facto que as pessoas acreditaram, passaram a acreditar que uma instituição que tem hoje 12 anos, porque é uma instituição jovem, está a entrar na fase da adolescência, como eu costumo dizer, e portanto começa a ter razões para este frenesim, não é? Porque os adolescentes são sempre frenéticos, são sempre ansiosos por alcançar novos horizontes e se calhar isso justifica um bocadinho o posicionamento da Europeia. Mas uma instituição tão jovem tem conseguido respeitar muito o passado, o seu passado, porque a verdade é que somos jovens, mas trazemos uma experiência de 57 anos do IAD, que é hoje uma das nossas faculdades, não é? E que é uma instituição, que é uma referência no panorama nacional. No grupo temos o IPAM Lisboa e o IPAM Porto, que fizeram agora 41 anos. Portanto, essa experiência, essa tradição, esse conhecimento, essa reputação, nós sempre temos sido capazes de, com muito respeito, trazer para o presente e para a nossa operação. E queremos crescer ao longo dos próximos anos com esse respeito pelo passado, mas sendo de facto aqui um player cada vez mais diferenciado e, e na liderança daquilo que é o ensino superior, que nós temos que garantir ser de facto diferente, porque o ensino superior não se compagina com modelos conservadores, tradicionais de ensino-aprendizagem, com continuarmos apenas e só a oferecer o mesmo tipo de programas, porque eu digo muitas vezes, e é verdade, as profissões atuais, muitas delas não existirão no futuro. Muitas das profissões que vão existir no futuro não existem no presente e, portanto, cabe também às universidades esta frescura de antecipar o futuro, que não é fácil, mas se isto não se fizer numa universidade, não se faz em mais lado nenhum. Claro que o temos que fazer em parceria com as empresas, por isso temos mais de 300 protocolos ativos. Isto obriga-me aqui a uma gestão, pronto, que é um bocadinho acelerada na capacidade de estar em muitos sítios e, no fundo, ir pregando este nosso evangelho em muitos locais, mas acho que é uma pedagogia e trata-se de pregar algo que, na verdade, em última instância, vai beneficiar muito o ensino superior em Portugal e no mundo, porque hoje não concorremos só em Portugal, concorremos no mundo, e de facto, sermos aqui também um parceiro importante naquilo que queremos que seja uma sociedade melhor, uma sociedade mais formada, uma sociedade mais informada. Eu acho que aquilo que se espera dos jovens são desafios enormes, porque estamos realmente, ao mesmo tempo, num mundo admirável, mas também num mundo muito louco, com muitos loucos, em que eu acho que se todos nós conseguirmos fazer um bocadinho melhor, se todos nós contribuirmos para um mundo um bocadinho melhor, já estamos a justificar muito a nossa vida. Sem dúvida. Professora, com tantas equipas, com tantas empresas, com tanta gente para liderar, quais são as características que acha que é importante ter um bom líder? Eu acho que são muitas. Há aqui uma lógica multidimensional que é importante ter em consideração. E eu acho que há coisas que nascem connosco. Eu ainda hoje comentava num outro fórum. Ninguém me ensinou a ser líder, não é? Ninguém me ensinou a ser professora, desde logo, não é? Eu fui lançada aos leões, em sala de aula, cheguei a ter auditórios com 200 pessoas e aquilo aparentemente saía-me naturalmente. Mas ninguém me ensinou. Também ninguém me ensinou, de repente, a liderar um barco com esta dimensão. E, portanto, eu digo muitas vezes que acho que há características individuais que potenciam uma liderança mais adequada. Desde logo, algo que já falámos há pouco, que é o respeito pelo outro. Acho que em nenhum momento nos podemos desviar desta máxima que é: cada um de nós, enquanto indivíduos, merece sempre o maior respeito. Depois, empatia. Não é? Acho que é muito importante que um líder seja empático.
que se ponha nos pés do outro, que é esse o conceito de empatia. E, no fundo, em muitos momentos, sermos capazes quase de sair de nós e vermos a outra perspectiva. Acho que há outro aspecto, e estou a falar um bocadinho de cor ao sabor da nossa conversa. Acho que há outro aspecto que é determinante, que é o saber ouvir. E isto, num mundo cada vez mais acelerado, eu por vezes sinto que é o maior desafio que tenho, porque a gestão da operação é tão desafiante, os objetivos são tão ambiciosos, os resultados são igualmente ambiciosos, que muitas vezes nós entramos neste frenesim da atividade e temos menos tempo para ouvir. Mas acho que é fundamental parar, por vezes, e ouvir. Aproveitar os bons momentos e comemorar. Eu acho que isso é fundamental. Eu digo isso muitas vezes às minhas equipas. Nós inaugurámos muito recentemente um novo campus em Moscavide, o Orient Green Campus. É um edifício extraordinário e eu tenho feito tenho liderado muitas visitas ao campus, tenho muitas pessoas a dizerem que querem conhecer o campus, eu tenho o maior prazer sempre que posso mostrar. Mas digo muitas vezes às minhas equipas, por favor, vamos usufruir este momento. Estamos a viver um momento que é histórico na atividade da Universidade Europeia em Portugal. Não vamos já passar para o próximo projeto, para o próximo desafio, esquecendo completamente aquilo de absolutamente extraordinário nós temos conseguido e que tem como máxima evidência neste último ano esta inauguração de um novo campus. E depois, podia ficar aqui o resto do dia a conversar consigo, mas acabaria se calhar com uma característica que eu acho que é muito importante em processos de liderança, que é a ambição. Eu acho que temos que ser ambiciosos e acho que temos que pôr o standard de facto elevado. E a ambição passa por responsabilização, passa por muita motivação, porque mais uma vez eu acho que essa ambição, se adequadamente colocada em favor de um projeto, mais uma vez permitir-nos sempre aquele extra mile e atingir e ir mais além, mais longe. Portanto, eu diria que a ambição num líder é uma coisa que deve acontecer e que é potencialmente contagiosa, não é? E acho que esse contágio é uma coisa muito positiva. Eu revejo-me muito, até porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa e eu gosto de olhar para a ambição como algo de muito bom, que nos vai potenciar sempre a fazer algo mais. Mesmo naqueles dias que nós não temos tanta vontade, existe algo maior do que nós, algo que nós queremos e sabemos que temos que fazer, porque há um propósito muito mais forte. E gostava também de ressalvar algo que falou igualmente importante, que é ouvir os outros. E hoje em dia as pessoas ouvem-se muito pouco, porque há uma diferença entre ouvir e entre escutar. Sim. Quando nós estamos a escutar genuinamente o outro e ao mesmo tempo a tentar perceber e entender o modelo do mundo do outro, que é completamente diferente do meu. Mas isso eu acho que é um desafio, não é? Porque, pronto, nós todos sabemos que temos 2 ouvidos e uma boca e, portanto, isso faria com que ouvir mais, ter uma escuta mais ativa do que propriamente esta lógica do passar a mensagem. Mas eu acho que isso também exige alguma humildade, Vera. Porque eu acho que, em geral, nós podemos estar muito cheios de nós próprios. Eu tenho uma visão muito própria para aquilo que quer que seja o futuro, neste caso da Universidade Europeia, o nosso projeto, a nossa estratégia. E isso pode impedir-me, às vezes, de estar disponível para o contraditório. E, portanto, estar disponível para o contraditório também exige essa humildade. E, se calhar, diria que uma outra característica de uma boa líder, ou de um bom líder, é essa humildade, para sermos capazes de ouvir, às vezes, aquilo que não estávamos à espera e que até podemos nem gostar, mas que, se visto numa perspectiva construtiva, se visto numa perspectiva colaborativa, pode beneficiar-nos a todos. Eu acho também que nenhum líder evolui, nem faz evoluir os outros, se tiver à sua volta um conjunto de yes man ou yes woman. Também nos faz falta ter aquele que diz não, aquele que desafia. Eu acho que o ser desafiado é, mais uma vez, uma condição fundamental de crescimento. Eu gosto muito mais de pessoas nas minhas equipas que me contradigam e que façam sugestões do que só aceitem aquilo que eu tenho para dizer, porque é muito importante nós termos ao nosso lado pessoas com visões completamente diferentes, porque transformam o grupo em algo muito mais forte do que simplesmente obedecer. Sem dúvida. Mas continuo a dizer que acho que é um desafio. Eu às vezes, sei lá, na posição em que eu estou, se calhar é mais fácil ficar quase, não é, muda, surda, cega àquilo que está a acontecer à minha volta, não é? E seria certamente aparentemente mais fácil ter um conjunto de pessoas que me dizem sim, reitora, claro que sim, vamos.
E claro que às vezes tem que dizer assim, reitora, vamos, não é? Mas às vezes vamos num sentido que é diferente daquele que eu tinha como objetivo inicial e que vem a resultar numa coisa de facto ainda muito mais fascinante. É ótimo. Percebi que tem objetivos grandiosos para a universidade. Sim, acho que é justo. Gostaria de partilhar aqui algo com a nossa audiência para terminar. Sim, vamos ver. A Universidade Europeia, se nós olharmos para estes 5 anos, em que falamos de duplicar, triplicar, portanto, em termos de indicadores, temos de facto números muito, muito positivos. Eu acho que, enquanto instituição de conhecimento, tem aqui várias obrigações. O nosso objetivo é, do ponto de vista reputacional, crescer cada vez mais. Eu acho que, de facto, hoje a Universidade Europeia tem um nível de notoriedade positiva muitíssimo superior àquele que já teve. Queremos diversificar ainda mais a nossa oferta formativa. Eu falava há pouco que temos 14 mil estudantes, temos neste momento mais de 100 licenciaturas, mestrados e doutoramentos, mais do que duplicámos o número de programas também em 3 anos, nem em 5, em 3 anos. E isto faz por 2 vias, Vera, e eu acho que desse ponto de vista nós temos aqui fatores diferenciadores muito interessantes face à nossa concorrência, que eu acho que ao mesmo tempo são nossos colaboradores, porque eu acho que nós também só crescemos se tivermos boa e ativa e intensa concorrência. Nós queremos diversificar muito a nossa oferta formativa em ensino presencial, para estudantes de 18 anos que acabam a sua formação de ensino secundário e querem continuar o seu processo de aprendizagem. Portanto, desse ponto de vista, de facto, estamos a apostar muito em diversificar a oferta para as áreas das tecnologias, no caso do IAD, para as áreas das tecnologias criativas, em que existe uma procura inacreditável dos nossos jovens pelas áreas de gaming, de animação, que eram áreas que eu, uma gestora sensagurona, no início nem sabia bem do que se tratava, mas hoje sei e vejo quão atrativo e qual é o nível de procura que temos. Estamos a avançar para a área de ciências da saúde, queremos muito, desse ponto de vista, também ser mais um ator proativo daquilo que são as necessidades em Portugal e no mundo. Eu penso que não faz sentido que todos os anos 2.000 jovens saiam do país para estudar medicina, quando podemos ter mais universidades em Portugal a ter medicina ou outros programas. Portanto, tem que haver maior abertura para que possamos sair daquilo que são os stakeholders habituais e possa haver a abertura para que outras instituições possam entrar nestas áreas. Não estou a dizer que vamos entrar já em medicina, mas queremos entrar na área de ciências da saúde, em áreas mais puras dessa área. E depois nós temos tido aqui um papel absolutamente incontornável naquilo que é a formação de adultos maduros. Porque a Estratégia Europa diz-nos que nós devemos muito rapidamente ter cerca de 50% de adultos entre os 30 e os 34 anos com formação de nível superior. Nós ainda estamos longe desse indicador que é sugerido veementemente pela Europa. Como é que isso se faz? Isso faz através do ensino à distância. E a verdade é que há uma lei de graus e diplomas que é relativamente recente em Portugal, data de 2019, apesar de tudo já lá vão quase 7 anos, e a única instituição que tem de facto apostado no ensino à distância é a Universidade Europeia. Para além da Universidade Europeia, continuamos apenas com a Universidade Aberta, que é uma instituição pública que sempre beneficiou de um regime de exceção. Eu acho que nós temos aqui um papel fundamental. Temos hoje 34 licenciaturas e mestrados já acreditados e é mais do que simples perceber que um adulto profissional, uma mulher que tem uma família, que tem filhos pequenos em casa, um pai que tem uma família e filhos pequenos em casa, terá muito mais dificuldade para poder fazer uma licenciatura no modelo com presencialidade do que no modelo à distância. E, portanto, esta oferta formativa é algo que, naturalmente, do ponto de vista de negócio, nos interessa muito. Somos uma instituição privada, nós só vivemos da geração de receitas próprias, não temos qualquer apoio público para as atividades que desenvolvemos. E, portanto, claro, do ponto de vista de negócio é interessante, mas do ponto de vista social, cultural, é fundamental que as instituições percebam que têm aqui um papel fundamental na formação ao longo da vida. A formação ao longo da vida deixou de ser uma ficção. Todos nós hoje sabemos, e a Vera é disso um grande exemplo, porque eu também tenho que dizer isso, que aquilo que nós somos aos 21, 22 anos não nos pode condicionar para aquilo que nós vamos ser ao longo da nossa vida e, portanto, nós temos hoje uma média de idades nas licenciaturas em regime à distância de 37 anos, que diz bem o quê? Diz que há N pessoas que é aos 30, 40, 50 anos que decidem ter as condições para poder fazer uma formação de nível superior, que é nessa idade que decidem, se já tiveram uma formação de nível superior, que faz sentido refrescar conhecimentos.
E em tantos outros casos que chegou à altura de fazer um switch de carreira. Uma pessoa que foi sempre contabilista, tenho alguns casos, um exemplo particular, uma pessoa que foi contabilista toda a vida, mas tinha o sonho de ser psicóloga. E com um programa de psicologia em regime à distância é possível, sem sair da sua casa, sem sair da sua zona de residência, que pode estar a 300, 400, 5 mil, 10 mil quilómetros da europeia, poder fazer uma formação a esse nível. Portanto, há desafios enormes, temos que continuar de facto a crescer muito do ponto de vista de volume, mas depois o grande desafio é crescer em volume, mas também crescer em valor, porque a qualidade daquilo que nós oferecemos aos nossos estudantes é aquilo que em última instância vai determinar a forma como o mercado olha para nós. E portanto eu diria que há tudo para fazer, há um mar de oportunidades, por muito que já tenhamos feito, continua a haver um mar de oportunidades para crescer bem. Até porque o mercado, como está sempre em mudança, nós temos de acompanhar essa transformação. Sim, claramente. E acompanhar o mercado naquilo que são as necessidades do mercado. Um aspecto que eu também acho que é altamente distintivo naquilo que nós fazemos é o nosso modelo académico de base muito experiencial. Nós temos mais de 300 empresas e organizações com quem temos protocolos ativos que todos os semestres vão para dentro dos nossos campos ou para as nossas aulas à distância, lançar desafios, lançar projetos, lançar problemas e colocar os nossos estudantes numa lógica quase de consultores, mas que é claramente uma relação ganhadora, porque as empresas encontram aqui fórmulas diferentes de encarar aqueles que são os seus problemas e para os estudantes é uma forma incrível de poderem aproximar-se do mercado profissional e estarem melhor apetrechados para em 2, 3 anos, quando entrarem, poderem compreender melhor de que forma é que se passa da teoria à prática. Isso é uma coisa que me entusiasma muito neste nosso modelo de europeia, que acho que é de facto provavelmente o nosso fator distintivo mais evidente. Eu fui tirar a minha licenciatura na Universidade Europeia, tinha 33 anos. E na altura foi muito interessante, porque eu fui tirar a gestão hoteleira, eu já tinha a prática, e então fui olhar para uma nova forma de olhar para a hotelaria. Algo que até então eu não tinha, a visão da inovação, e acabei por incorporar muito aquilo que me foi incutido durante os anos que lá estive, e foi muito, muito benéfico. E uma das qualidades que eu vejo também em si, e que é claramente nata ao longo desta conversa, é a vontade de querer sempre evoluir, acompanhar as tendências e saber mais e procurar sempre mais além. E para mim, esta é uma característica de uma pessoa que lidera e que, acima de tudo, que quer evoluir com as pessoas que têm ao seu lado e que, acima de tudo, olham como uma referência. Eu não vejo a possibilidade de evolução ser uma aprendizagem constante. Eu acredito muito que a aprendizagem é algo que nos tem que acompanhar, de facto, desde o primeiro momento em que temos a oportunidade de estar neste mundo até ao nosso último sopro. Eu acho que em todos os momentos, em todos os contextos, em todas as experiências, há sempre algo que se pode retirar e trazer para dentro de nós e por essa via para aquilo que é a nossa interação com o outro. Obrigada. E com esta última frase nós terminamos o nosso podcast. A aprendizagem realmente é algo para a vida. Estamos sempre a aprender. Obrigada pela sua colaboração. Foi um gosto enorme tê-la aqui. Obrigada também. Para a semana voltamos para mais um She Leads.